Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No tema, causas anteriores das aflições. Então nós estamos trabalhando o Evangelho. Eu estou trabalhando o Evangelho no capítulo 5, que ele é bem profundo, ele traz bastante orientação para a nossa vida. Na última palestra, eu comentei, eu falei, nós refletimos sobre as causas atuais, né? Hoje vai ser as causas anteriores a esta vida. Só dando uma recordaçãozinha no que se falou a semana passada. Então, o Espiritismo, ele explica as aflições que nós temos, tanto na angústia, quanto na dor, quanto no sofrimento, né? Então, o Espiritismo, ele vê isso como o resultado de uma vida desregrada que a gente leva, de uma vida onde nós não respeitamos as leis divinas e por excessos cometidos. A gente está sempre cometendo excessos em todos os sentidos da vida. Então, o Espiritismo nos traz essa informação. Por que eu estou aflito? Por que eu estou passando por momentos de aflição, de dor, de tristeza, de melancolia? Por quê? Por minha culpa? Por culpa do meu companheiro? Por culpa de Deus? Não. Somente porque nós estamos infringindo a lei divina. Porque nós cometemos excessos. A gente sempre comete excesso. E esse excesso, tanto para o bem quanto para o mal, ele retorna. E por que ele retorna? Porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Tudo que eu planto, tudo que eu semeio, tudo que eu solto, um dia volta. Ele volta para nós. Então, as aflições atuais, as de hoje, a dessa encarnação, ela é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa ambição, dos vícios, da inveja. Então é fruto de tudo isso, porque enquanto nós estamos ainda nas atitudes do orgulho, do egoísmo, dos vícios, eu estou acarretando o quê? As aflições, as dores. E o orgulho? Como que o orgulho me traz essa aflição? Porque quando eu sou orgulhosa, eu me acho melhor que o outro. Eu não respeito o outro. Eu trato o outro com arrogância. E isso é uma aflição. Isso se torna uma aflição. E o egoísmo? Por que o egoísmo ele volta para nós como uma aflição? Porque eu me acho superior ao outro, porque eu trato as outras pessoas com muita indiferença, porque eu sou melhor em tudo, e isso me acarreta aflição, vai acarretando aflição. A inveja, por que a inveja nos traz uma aflição? Porque a inveja é uma doença da alma, é um sentimento destrutivo, ele acaba com a pessoa. Por quê? Porque ela quer aquilo que o outro tem, ela nunca está satisfeita. Imagine que momento aflitivo, quando eu invejo uma coisa e fico com aquilo na cabeça porque o outro tem, eu quero, porque olha a nossa mente como trabalha. E isso vai trazendo o quê? Aflição. As aflições, dores, sentimentos de negativo, que às vezes dói até o corpo inteiro e a gente não sabe o porquê. Vícios também trazem as aflições, porque eles entorpecem o espírito. O vício, ele escraviza o corpo. Além de entorpecer o espírito, a alma, ele também escraviza o corpo, prejudicando a nossa evolução espiritual. O Gil até usou um termo hoje, alienado, né? A pessoa que está no vício, ele fica alienado a tudo.
parece um zumbi, né? Caminhando, caindo, se machucando, trazendo para ele aquele sentimento, aquela aflição de dor. Então essas são algumas aflições que passamos em nossa encarnação atual, e que algumas desse sentimento traz a consequência. Um exemplo, o álcool, o vício do álcool. A gente vê muito, né, a pessoa que está nessa encarnação e tem o vício do álcool. Isso, com o tempo, o que acaba acontecendo com a pessoa? Acaba vindo para ele cirrose, hepatite, demência, pancreatite, gastrite, e tudo isso a gente já vê nesta encarnação, na encarnação que nós estamos. Quantas pessoas nesta vida que começou a ter o vício do álcool e de repente precisa fazer hemodiálise, né? Então, conquistou tudo isso aqui, nessa encarnação. E muito desses sintomas têm início nessa encarnação nossa, gente, na atual, agora. E o cigarro? O cigarro, ele traz mais de 50 doenças graves. E nós já começamos a sentir essas doenças já nessa encarnação, como câncer na boca, na faringe, no esôfago. Ele também atrai doenças cardiovasculares, AVC, doença respiratória, e essas doenças já começam a se manifestar nesta encarnação atual. E são também, e essas doenças, elas são incorporadas em nosso espírito. Vou falar perispírito, tá? Porque nós temos, né, o corpo, o perispírito e a alma. Então, todos esses vícios que nós temos, nós vamos incorporando em nosso próprio perispírito. A gente vai ali manchando o nosso perispírito. A Rosa tem Vou mexer com você, Rosa. Uma vez ela deu uma explicação interessante que eu nunca mais esqueci. Como que nós colocamos essas manchas em nosso perispírito, né? Através de todos esses vícios. E o que vem a ser isso? Ela usou até o exemplo da televisão quando sai do ar. Sabe como antigamente, agora já não acontece tanto isso, mas antigamente a televisão, quando saía do ar, o que acontecia? Não ficava aqueles chuviscos, aquelas manchinhas pretas? Isso acontece com o nosso perispírito através dos vícios, através de toda essa vida desregrada que nós levamos. Aí nesta vida a gente já começa a ter as consequências, mas nós levamos conosco. Quando a gente desencarna, essa aflição, essas manchas, elas seguem conosco. E nós temos por obrigação, por necessidade de termos uma vida melhor, de começar a corrigir. Então, na vida atual, nós já começamos a sofrer as consequências de nossas atitudes erradas. Mas a partir de agora, nós vamos começar a ver as anteriores. O porquê que muitas pessoas, muitos de nós, já vêm com essas aflições. Com o conhecimento da imortalidade da alma, com a reencarnação, compreendemos as aflições que são temporárias e educativas. Por que temporárias? Porque Deus vai dando a oportunidade nas reencarnações de nós começarmos a corrigir essas tendências negativas. Por isso que fala temporária. Mas temporária não é o amanhã, não é o ano que vem. Essa temporária é ao longo da nossa vida, é ao longo de reencarnações, é ao longo. Só que a gente tem que ter a consciência que devemos começar a trabalhar já. Então, sem dúvida alguma, nos é oferecida a condição de edificar nessa presente vida as encarnações futuras, procurando sanar nessa vida nossas imperfeições morais. Então, a encarnação,
essa vida que nós temos, é a maior justiça divina. Ela já nos dá, Deus já nos dá, para que a gente já começa a trabalhar essas tendências negativas, essas manchinhas que nós fomos pondo em nosso perispírito. Porque nós temos uma caminhada na vida. A gente fala sempre que nós estamos na vida para buscar a felicidade. Eu vou encontrar a felicidade quando? Quando realmente eu conseguir limpar totalmente o meu vaso espiritual. Quando eu começar a ter a consciência de que toda essa atitude negativa só me prejudica. Então, para o Espiritismo, quando uma dor não tem uma causa aparente na vida atual, não tem nada a ver com a vida atual. Como? Uma doença congênita, aquela que já vem desde nascença, é uma doença, a idiotia, já nasce ali sem braços, sem mãos, sem... Por que será? Então são consequências de doenças que já vêm conosco. Então essas enfermidades, elas nascem conosco para que venha nos ajudar a combater um pouco as nossas tendências. Então tudo isso ela vai decorrer do uso errado que nós fizemos do vaso físico durante a encarnação. E como explicar essas deformidades, essas doenças em crianças? Como explicar o desencarne de um bebê, de uma criança numa tenra idade, né? Como explicar todos esses problemas, todas essas anomalias, tudo o que acontece, que a gente vê quando nasce a criança já com probleminha, e que fizeram essas almas para já nascer assim, para já trazer esse problema já logo do nascimento. Então o Espiritismo, ele interpreta a deficiência congênita não como castigo, mas como um planejamento reencarnatório, baseado na lei de causa e efeito, para um ajuste de erros. Então, quando eu já percebo que aquela pessoinha, aquele serzinho já nasceu com um problema, ele já vem para um ajuste de erros do passado. Então, temos reencarnações como a maior justiça divina, onde é a oportunidade de corrigirmos as tendências negativas. E a enfermidade refletida em nosso corpo físico é um ferramenta para a evolução do espírito, para o seu reequilíbrio. E Chico Xavier, ele tem uma frase: certas enfermidades são permitidas para Deus para frear os impulsos perigosos, recolher o espírito para a reflexão ou evitar quedas morais maiores. Então toda essa deficiência que a gente acaba vindo serve como freio, um freio para que a gente não se comprometa mais, para que a gente não continue errando, né? Para que a gente não continue manchando cada dia mais o nosso perispírito. Então, em uma encarnação, um espírito cometeu um suicídio, passou pela vida espiritual, desencarnou, passou pela vida espiritual e reencarnou com o propósito de superar essa tendência negativa. Mas nessa próxima reencarnação, ele não conseguiu vencer essa tendência. Ele já veio com aquilo fixado em sua consciência. Então, nessa próxima reencarnação, ele cometeu o suicídio novamente. Foi para a vida espiritual, ficou lá aquele tempo necessário, e Deus, preocupado com essa situação dele, falou: o que eu posso fazer para frear essa mania, esse costume que ele tem de suicídio? Então, na próxima reencarnação, ele veio sem os 2 braços. Então, Deus usou isso como freio, para que ele dominasse essa tendência de suicídio. Veio
na próxima reencarnação sem os 2 braços, mas com o compromisso de frear. Parou nessa encarnação, você já para com o suicídio para trabalhar outras tendências. Ele conseguiu? Não. Ele não conseguiu frear essa tendência. O que ele fez? Ele foi numa ponte, pulou de cima e morreu afogado. Voltou para a vida espiritual, teve todo aquele processo, todo aquele cuidado que Deus tem conosco, voltou na próxima reencarnação. Aí Deus falou, eu preciso arrumar mais freios para que ele se livre dessa tendência negativa. Como que ele veio na próxima? Sem os braços e sem as pernas. Então, a partir daí, ficou muito difícil dele trabalhar o suicídio. Ele começou a trabalhar assim, o seu vaso, sem essa tendência. E Deus, em sua bondade, Ele faculta todos nós para reparar esses erros. Ele dá sempre uma dorzinha, Ele dá sempre um probleminha, para que a gente pare e reflita. Por que eu estou nesse estágio negativo da minha vida? Então Deus usa o freio. Ele está sempre usando um freio para nós. E as enfermidades de nascença, doenças físicas, são ferramentas de aprendizagem. É interessante isso, mas como ferramenta de aprendizagem? Porque quando eu venho assim, sem mobilidade, a gente reflete mais. A gente não corre o risco de cometer outros erros. Então, é educativo, é um freio e é uma possibilidade que Deus nos dá para que a gente comece a corrigir as tendências negativas que nós temos. Quando um ser está em estado de deformidade, acamado, doenças degenerativas, vamos enxergar esse espírito como resgatando os seus excessos. Então, quando a gente percebe, vê, que já nasceu com alguma deficiência, que é cadeirante, tem dificuldade na vida, é um espírito que está ali resgatando, que ele está Deus está usando como freio essa atitude dele, essa condição dele, para que ele possa devagarzinho e eliminando essas tendências. Não olhar essa pessoa como coitadinho, porque a gente antigamente tinha essa mania, tudo era coitadinho, né? Não, é um espírito forte que está ali, é um espírito que está sendo treinado para começar a corrigir toda essa tendência, toda essa influência negativa que com o tempo nós vamos acumulando em nosso perispírito, nós vamos acumulando. Assim se explicam, por isso a gente explica a pluralidade das existências, as reencarnações. Por quê? Porque o nosso planeta é um planeta expiatório, onde voltamos com a oportunidade para a evolução do nosso espírito. Então, a nosso planeta, é planeta escola. Nós estamos aqui também para aprender e corrigir as nossas tendências. E como nós temos tendência, né, gente? Como nós somos orgulhosos ainda, né? Egoístas. A gente fala, não sou, nós somos sim. Quando acontece uma situação na nossa família, principalmente com o filho, a mãe vira uma fera, né? Ela passa por cima de tudo, porque nós ainda temos aqui dentro essas tendências, orgulho, egoísmo, inveja, né? A fofoca, os vícios, tudo isso é atraso para a nossa vida, tudo isso é um retardamento da nossa evolução espiritual. Então, quando o espírito chega a certo grau de elevação, mas nós vamos ver também espíritos com deficiências, mas que são muito bons, que são almas puras, almas caridosas, almas que estão ali somente para o auxílio, para ajudar.
E quando esse espírito chega nesse grau de elevação, ele pede para que Deus lhe dê uma reencarnação, uma nova reencarnação, mas como missão. E geralmente quem vem como missão, vem assim um espírito miudinho, fraquinho, já falei isso uma vez aqui, miudinho, fraquinho, cheio de problema, mas ele está aqui no mundo como missionário, e são pessoas de instintos bons, que trabalham sempre no auxílio do próximo, mas mesmo com aquela deficiência, com aquela dor, com toda aquela aflição, eles não param um minuto, eles estão sempre trabalhando. E um exemplo disso aconteceu com Chico Xavier. Diz que uma vez, não sei se eu já falei aqui, já falei várias vezes, mas não sei se foi em palestra. Diz que Chico Xavier, certa vez caminhando com os amigos, com um grupo de amigos, eles estavam caminhando, e de repente o Chico viu um senhor mexendo no lixo, tudo. Chico atravessou e foi lá, conversou bastante com aquele ser, deu um belo de um abraço, abraçou a pessoa e voltou. Quando ele voltou, os amigos estavam indignados de ver aquela atitude do Chico. Ele falou: mas como você larga a nossa turma aqui e vai ter com uma pessoa que você não conhece, mexendo em lixo, assim, fez toda aquela descrição, E Chico, vendo a indignação dos amigos, virou para eles e falou assim: é que vocês não viram a luz que essa pessoa tem, a luz que esse espírito está irradiando. E ele está nessa situação agora porque ele precisava passar somente por essa atitude, por esse motivo de vida, para se lançar numa vida melhor. Então é o espírito que pediu essa prova para que ele atingisse o seu processo evolutivo completo. Ele só precisava disso, mas era um espírito de luz, era um espírito evoluidíssimo, mas pediu a Deus que desse mais essa prova para que ele completasse totalmente a sua evolução. E nós temos entre nós muitos exemplos de espíritos missionários que vieram no nosso meio com a saúde frágil, debilitados, com muita dor, mas que cumpriram a missão até o final. Eu fui ver a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa, que não parou um minuto de trabalhar, ela tinha uma insuficiência cardíaca bárbara, pneumonia, ela teve malária, mas em momento nenhum deixou de trabalhar. A irmã Dulce também, uma saúde muito frágil, ela conviveu com muitos problemas respiratórios, mas nunca deixou de trabalhar. O Chico Xavier, ele veio muito debilitado, ele sofria com angina, dores no peito, bárbara, ele teve pneumonia, uma semi-cegueira, mas nunca deixou de trabalhar. Diz que o mentor do Chico, Emmanuel, é muito severo com ele. Muito severo, porque nós também, às vezes, quando a gente tem um mentor que quer que a gente vá para frente, evolua, ele também puxa a nossa orelha. E do Chico era assim, diz que Emmanuel era muito severo com o Chico. E o Chico, ele passava as noites escrevendo, e o Emmanuel ali, junto. Diz que um dia ele chegou e falou assim: eu não aguento mais. Eu estou com o meu olho quase sangrando de tanto que está doendo. E o Chico, ele tinha uma deficiência visual. Ele tinha. Eu estou com o meu olho quase sangrando, não estou aguentando. O que o Emmanuel fez? Não interessa. Você tem a outra vista. Continue a escrever. Então são os espíritos missionários que eles vêm para cumprir essa missão e trazer para nós o exemplo de força, o exemplo de perseverança, o exemplo de que não importa a aflição que estejamos, nós temos que estar sempre
na linha da frente, seguindo firme, sempre para frente. Não desanimar nunca. É fácil isso? Eu sei que não é. Eu sei que não é. Mas nós precisamos ser perseverantes nesse momento. Nós precisamos não nos entregar. Porque se eu começo a parar, me entregar totalmente na situação, eu não levanto mais. Eu não saio mais do lugar. Eu fico ali presa no resto da vida, ociosa, sem uma evolução. Então, nós temos as pérolas, né? Todo mundo conhece a pérola. Então, pérolas são produtos da dor. É o resultado da entrada de uma substância estranha e indesejável no interior da ostra, uma parasita ou um grão de areia. Então, nós temos, né, a produção da pérola. O que acontece? Ele é um produto da dor. Como? Por que essa dor? É quando entra no interior da ostra um grãozinho de areia. Vamos pensar no grãozinho de areia, né? Na parte interior da concha encontra uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar, começam a fazer os movimentos e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. E como resultado, uma linda pérola vai se formando. Então, olha que interessante. Em cima de uma dor surge uma pérola, uma coisa preciosa. E todo esse processo da ostra vem da dor, porque ela sente essa penetração, ela sente esse corpo estranho. E esse processo também acontece conosco. Como que esse processo vai acontecer conosco? Quando? Por quê? Quando permitimos que as tendências negativas entrem em nossa evolução. Então, nós somos quase igual à ostra. Se eu permito que as tendências negativas comecem a penetrar em mim, eu vou prejudicar a minha evolução. Então, o grão de areia que penetrou na ostra, o que tem de relação conosco? O que vem a ser para nós esse grão de areia da ostra? Os vícios. Os vícios, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ódio, que permitimos em nós. Então, nós somos igual à ostra. Quando eu deixo penetrar em mim, como eu permito em mim os vícios, né? Orgulho, inveja, ódio, eu estou permitindo que esse processo evolutivo seja retardado. Eu não posso permitir assim. Mas Deus é tão maravilhoso que permite que camadas e mais camadas nos elevam para cima, para frente. E quais são as camadas para nós, do ser humano? As camadas são as reencarnações. As camadas do nácar, ali na ostra, para nós são as reencarnações que nos são dadas para começarmos a corrigir nossos erros através das vidas sucessivas que temos, nos tornando pérolas, nos tornando espíritos puros, iluminados, alvos, edificados para a vida eterna. Então, essa é a nossa busca. Isso é o que nós precisamos estar sempre em busca. Não permitir que energias negativas penetrem em nosso espírito. Não permitir que coisas negativas, né, venham atrapalhar o nosso processo evolutivo.
E como que nós fazemos, conquistamos e nos tornamos uma pérola? Através de sentimentos bons, através do amor, do bem praticado, da vida simples, humilde, como Jesus nos ensinou. Que tenhamos sempre um exemplo, o exemplo de Jesus, da sua humildade, do seu amor ao próximo, para que possamos ir eliminando essas aflições, as aflições que nós mesmos permitimos, nós mesmos corremos atrás, né? A gente está sempre, parece que em busca de uma coisa negativa. Então, o que Deus espera de nós? Que façamos sempre o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho, né, da vida simples, humilde, sincera, amiga, de amor ao próximo, na convivência com todos. Mas eu vou contar uma coisinha. Eu tenho uma pérola na minha mão. Eu tenho uma pérola que convive comigo. E essa pérola, enxergar sempre o lado bom das coisas. Sempre o lado em que eu me toque, que me leve para frente. E olhar sempre as companhias que nós temos. Porque nós temos sempre anjos. Nós temos sempre anjos. E vamos pensar nas nossas aflições, gente. Vamos pensar sempre em nossas atitudes. O egoísmo me leva a algum lugar? Não. Né? O orgulho, a inveja. A inveja é uma situação tão triste que eu nunca estou satisfeito comigo. E nós temos que ter essa satisfação interior. Porque onde que eu acho a minha paz? A minha paz está aqui, dentro de cada um. Porque Deus nos criou para isso. Nós temos a centelha divina aqui dentro. Então nós temos que ir em busca disso. Sempre. Sempre, em todos os momentos de nossa vida. Quando vem aquela tristezinha, aquela inveja, vamos mandar fora. Vamos começar a cuidar desse nosso lado para que a gente chegue a ser pérola, branquinho, alva, né? E que a gente chega a mundos melhores, porque essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada evolutiva, chegarmos a mundos melhores. A uma terra regenerada, uma terra de paz e de luz. Que Deus nos abençoe sempre.